Você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao LULAC, aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E hoje a gente vai discutir os tópicos do teu edital sobre carga elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico, tá ok? Então vamos lá? Primeiro vamos ter uma noção do que significa uma carga elétrica. Você já deve ter ouvido falar de descarga elétrica ou de choques, né? Já deve ter levado pelo menos um choque na sua vida, você levou, nem que seja aquele choquezinho no cotovelo. Bom, o fato é o seguinte, quando nós estamos falando de matéria, toda matéria, não importa, tudo que for matéria tem na sua constituição átomos, tudo bem? E esses átomos, eles são essencialmente formados por três partículas. Existem outras, mas o que interessa para a gente são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Onde os prótons e os nêutrons eles ficam na região central, que a gente chama de núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons. Esses elétrons eles ficam orbitando ao redor desse átomo, tá ok? Bom, sendo assim, a gente tem que entender que o próton e o elétron eles são chamados de portadores de carga elétrica, onde o próton tem uma carga elétrica colocada com sinal positivo e o elétron tem uma carga elétrica com sinal negativo. Agora, positivo e negativo, a gente vai ver já já que é só uma convenção. Você não vai olhar um próton lá no núcleo do átomo e vai enxergar um sinal de positivo ou negativo, de forma alguma. Ok? Mas não é só próton e elétron que tem carga elétrica. Eu posso fazer com que partículas adquiram cargas elétricas. Por exemplo, quando você esfrega dois materiais diferentes, você pode transferir carga elétrica de um para outro. Por isso que os prótons e os elétrons eles são chamados de portadores de carga. Já o nêutron, eles não possuem carga elétrica alguma, tá ok? Nêutron não tem carga elétrica. Bom, a carga elétrica ela foi quantizada, ou seja, o valor dela foi feito através de uma experiência chamada de experiência de Millikan. E a carga elétrica ela é um número muito pequenininho. A carga elétrica de um elétron ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, mas nós já vamos ver isso. Acontece que é muito comum abreviar-se o valor de uma carga elétrica através desses quatro múltiplos. O milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Cada um tem um símbolo e um significado. Por exemplo, MC, milicoulomb, significa 10 elevados a menos 3 coulombs. Essa letra grega significa microcoulomb, ele vale 10 a menos 6 coulombs. Nanocoulomb representa 10 a menos 9 coulomb. E picocoulomb representa 10 a menos 12 coulomb. Como eu te disse, a carga elétrica ela foi quantizada pela primeira vez numa experiência chamada de Millikan, e essa carga elétrica de um elétron é chamada de carga elementar, que é a menor quantidade de carga que você vai encontrar na natureza. A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, C, que significa coulombs, tá ok? Agora veja só, eu digo para você, quando nós temos um corpo eletrizado, o que é um corpo eletrizado? Um corpo eletrizado é um corpo que possui quantidade de cargas positivas diferente da quantidade de cargas negativas. Um corpo neutro tem quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. Você tem que pensar assim, é como se uma carga positiva anulasse o efeito de uma carga negativa. Porque veja só, você tem átomos no seu corpo, só que você ao encostar numa pessoa você não dá choque. Por quê? A somatória das cargas positivas do seu corpo é igual à somatória das cargas negativas. Isso faz com que o seu corpo seja eletricamente neutro. Se você tiver um desbalanço nisso, uma quantidade de cargas positivas diferente da quantidade de cargas negativas, você está eletrizado. Então, quando eu quero saber a quantidade de carga total de um corpo, a gente pode dizer que a carga total de um corpo é igual à carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes o número de cargas em excesso. É sempre que eu estou sobrando. Professor, como assim? Veja bem. Imagina que você tem aqui um objeto, tá? E eu estou evidenciando apenas algumas cargas desse objeto. Ponto. Quando eu coloquei dessa maneira, eu tenho 1, 2, 3 cargas positivas, 1, 2, 3 cargas negativas. A gente pode dizer que esse objeto possui carga elétrica, só que ele é eletricamente neutro. Agora, quando eu pego esse segundo objeto, ele tem 1, 2, 3, 3 cargas positivas, 1, 2 negativas. Perceba que eu tenho um desbalanço. É como se cada positiva anulasse uma negativa, portanto, está sobrando uma carga positiva. Esse corpo ele está eletrizado, então, positivamente. E que carga esse corpo tem? Bom, a carga que esse objeto tem é justamente esta carga que está em excesso, no caso, uma carga positiva. Agora, uma outra situação.
Aqui eu tenho um objeto que tem 1, 2, 3 cargas positivas e 4 cargas negativas. Olha só, é como se uma positiva anulasse o efeito de uma negativa, ó, aqui e aqui. Sobrou essa carga negativa, então esse corpo está eletrizado negativamente. Tudo bem? Esse corpo está eletrizado negativamente. Sendo assim, a carga total seria o número de portadores de carga em excesso vezes a carga elementar. No caso, quem que eu tenho excesso aqui? 1. Quem eu tenho excesso aqui? 1 também. Só que a carga do próton é positiva e a carga do elétron ela é negativa. Ok? Agora, por que a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa? Bom, isso é apenas uma convenção, tudo bem? É só uma convenção que a gente adota. Por que isso? Na natureza, a gente sabe que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Acontece que quando a gente coloca um próton perto de outro próton, ou seja, uma carga positiva perto de uma carga positiva, surge uma força de repulsão. Quando eu coloco uma carga positiva perto de uma negativa, surge atração. Negativo, negativo, repulsão. Então, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Para mostrar esse caráter opositor entre o próton e o elétron, convencionou-se o sinal de positivo e o sinal de negativo. A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 e a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E para a gente determinar o valor dessa força de atração ou de repulsão, a gente usa a lei de Coulomb. E o que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz que essa força que eu tenho de atração ou de repulsão entre as cargas, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. O que é uma coisa diretamente proporcional? Diretamente proporcional quer dizer que quando você dobra o produto, dobra a força. Triplica o produto, triplica a força. No caso, quanto mais carga eu tenho envolvida no meu sistema, mais força eu vou ter de atração ou de repulsão. Essa força, ela também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer que se eu dobro a distância entre duas cargas, a força elétrica vai diminuir, só que ela vai diminuir ao quadrado, ela vai diminuir 4 vezes. E essa força depende também dessa constante K. Essa constante K, ela tem um valor que o exercício sempre vai passar para você, normalmente se adota como 9 vezes 10 elevados à nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa constante K é a permissividade elétrica do meio. Essa permissividade elétrica do meio o exercício vai trazer para vocês. Mas a intenção disso é o seguinte: dependendo do meio em que essas cargas se encontram, a força de atração pode ser maior ou menor. Essa permissividade vai me dar isso. Quanto maior a força de permissividade, maior a força elétrica. Tá ok? Bom, aqui eu tenho só um esqueminha para mostrar para vocês como é que funciona a história dessa força elétrica. Eu tenho aqui opostos se atraem, iguais se repelem, e a gente vai testar isso. Por exemplo, imagina que eu tenha duas cargas positivas, elas estão separadas por uma distância d. No caso, a força é de repulsão, a força de repulsão entre elas é grande. Agora eu vou pegar essas duas cargas e vou afastar essas duas cargas. Bom, quando eu tenho uma distância d, eu estou chamando a força de F. Se eu vier e dobrar, por exemplo, a distância, quando eu dobro a distância, a força diminuiu. Então, quando a distância vale 2d, a força vai diminuir. Só que ela vai diminuir quantas vezes? Lembra do quadrado que a gente conversou? Essa força vai diminuir 4 vezes. A força F vai diminuir 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força vai diminuir 9 vezes. Mas o inverso também acontece. Se eu reduzo a distância metade entre as cargas, a força vai aumentar, nesse caso, 4 vezes. Ok? Num gráfico, a gente teria a seguinte questão. Ó. Quando eu tenho uma distância d, a força é F. Então, eu vou marcar esse pontinho aqui. Para uma distância d, a força vai valer F. Para uma distância 2d, a força diminui 4 vezes. Ó, afastei, dobrei a distância, a força diminui 4 vezes. Então, está aqui. Para triplicar a distância, a força vai diminuir 9 vezes. Então, eu teria mais esse outro pontinho. O que eu entendo? Se eu estou aumentando a distância, a força vai diminuir sempre ao quadrado. Uma distância 4d, a força ficaria F sobre 19 e eu teria mais esse pontinho. Nesse caso, se eu ligar esses dois pontos, eu teria alguma coisa mais ou menos assim. Isso aqui é chamado de uma hipérbole equilátera. O que ela me mostra? Que quanto maior for a distância,
menor vai ser a força. Se eu tiver uma força infinita, uma distância infinita, a força seria zero. Ou seja, quanto mais longe eu tenho essas cargas, menos força elétrica nós vamos ter sobre elas. Acontece que às vezes a gente tem um conjunto de cargas para estudar. E aí eu vou lembrar algumas noções de vetores. Lembra que quando você tem duas forças com o mesmo sentido, as forças se somam, a força é F1 mais F2. Quando eu tenho duas forças com sentidos opostos, a gente subtrai os módulos. E quando as forças formam um ângulo diferente de 90 graus entre si, e diferente de 0 ou 180, a gente usa a regrinha do paralelogramo, a força resultante sai aqui do meio, e a gente acha pela regra do paralelogramo, que a gente já estudou anteriormente. Tá ok? Muito bem. Então, às vezes, você não vai ter apenas um próton ou um elétron para estudar. Você pode ter um conjunto de prótons, um conjunto de elétrons. Nunca se esqueça, a carga total de um corpo é o número de portadores de carga em excesso vezes a carga elementar, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Positiva para o próton, negativa para o elétron. Observação. Corpo eletrizado, ele tem essa diferença de carga positiva e negativa. Acontece que a gente nunca consegue arrancar os prótons de um corpo. A gente só consegue arrancar elétrons. Os prótons estão lá no núcleo, a força de atração nuclear é muito grande. Sendo assim, eu só consigo arrancar elétrons. Quer dizer que se eu tenho um corpo eletrizado positivamente, é porque ele tem uma falta de elétrons, ele perdeu elétrons. Se eu tenho um corpo eletrizado negativamente, ele tem um excesso de elétrons. Ok? Chamado princípio de Dufay. Agora, como é que essa força vai interagir? Como que essa força vai interagir? Bom, a força entre cargas elétricas ela é uma força de campo, porque ela atua à distância. Então, de alguma forma, existe uma perturbação no meio dessas cargas, e essa perturbação faz com que eu tenha uma força. Essa perturbação que eu tenho entre essas cargas é chamada de campo elétrico. O campo elétrico mostra o quanto de força eu vou ter num certo ponto do espaço. Então, conceito de campo elétrico. Existe um campo elétrico em uma região do espaço, quando uma carga colocada em qualquer ponto dessa região fica sujeita a uma força elétrica, de atração ou de repulsão. Professor, como assim? Veja bem, imagina que eu coloquei essa carga nesta posição e ela sofreu uma força de repulsão. Se ela sofreu uma força de repulsão, é porque existe uma outra carga nessa região. No caso, essa carga quesão. Essa carga quesão, para nós, ela é chamada de carga fonte. Ela produz uma perturbação ao seu redor, que é o campo elétrico. Quando eu coloco essa carga pequenininha, chamada carga de prova quesinho, ela sente uma força de repulsão. Sentiu uma força de repulsão que está atuando uma força à distância, então eu tenho um campo chamado de campo elétrico. Ok? No sistema internacional, a força ela é sempre expressa em newtons e a carga em coulomb. Então, a intensidade do campo elétrico é expressa por newton por coulomb. Tá certo? Agora, quando a gente vai falar de força de campo, existem vários tipos de força de campo. Por exemplo, eu tenho a força da gravidade, né? Eu tenho o campo gravitacional, eu tenho o campo elétrico, né? Através da força elétrica, eu tenho o campo elétrico e eu tenho campos magnéticos. Tudo bem? Só que, gente, quando você observa a olho nu,